Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio Leal e Silva. Eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama, e esta é mais uma aula de Sociologia, que está sendo ministrada durante o ensino remoto para os alunos do ensino médio da nossa instituição, só que ela é disponibilizada de forma pública para facilitar o acesso dos nossos alunos aí durante esse período de pandemia do novo coronavírus, mas também para facilitar o acesso de quem tiver interesse na sociologia, nos seus principais autores, nas suas principais discussões. E nós estamos falando aqui sobre Durkheim, o filósofo, né? Durkheim, ele se formou em filosofia, mas se torna um dos clássicos da ciência da sociologia. E o nosso tema hoje é justamente as fontes intelectuais do pensamento de Durkheim, né? Como eu já acabei de falar, o Durkheim ele se formou em filosofia, então ele é um pensador que está ali de olho em várias correntes de pensamento, né? E são várias correntes que vão auxiliá-lo a formatar, a dar uma formatação para a sociologia. De alguma forma, né, ele estará dialogando com essas correntes de pensamento e, de alguma forma, elas vão aparecer ou não ali durante a sua obra. Então, por isso que é importante que a gente tenha noção de que forma que o Durkheim está dialogando com algumas correntes de pensamento. A primeira corrente que a gente que a gente traz menção aqui, é justamente a corrente do conservadorismo, não é? Principalmente aí através das obras de Edmund Burke, né, de 1729 a 1797, Joseph de Maistre, de 1754 a 1821, Luiz de Bonald, de 1754 até 1840. E talvez aqui a gente precisa tomar já um cuidado, né? Porque afinal de contas nós estamos falando aí que o Durkheim tem como uma de suas fontes intelectuais um pensamento conservador. Olha só que coisa, ainda mais se a gente pensar aí, né, no que hoje em dia a gente tem um certo pensamento conservador, principalmente aqui no Brasil, é o mesmo pensamento que a gente está falando ali, e eu já posso adiantar para vocês, não é, tá? E outra, né, o Durkheim também é um autor que sofre de muito preconceito, inclusive dentro dos cursos de ciências sociais, né? Existe muito preconceito com a obra do Durkheim, justamente por conta dessa classificação de que Durkheim era um conservador. E a sociologia, que é uma ciência tão progressista, vamos dizer assim, né, ela tem que eliminar, ela tem que evitar esse pensamento conservador. Pois bem, na verdade, gente, qual é o traço do pensamento conservador que o Durkheim está lendo e está utilizando na sua obra? É justamente a ideia de que as transformações sociais, as principais transformações sociais, vamos dizer assim, não dependem de processos revolucionários, principalmente no caso da Revolução Francesa. O que esses três autores estão dizendo, né? Claro que eles vão dizer várias coisas, mas o que é o principal que vai ficar ali para o Durkheim? De que, né, a Revolução Francesa não foi o principal agente de transformação da sociedade francesa. E o Durkheim, então, ele não vai considerar que a Revolução ela é esse agente transformador da sociedade. Porém, o Durkheim, pessoal, ele entende a transformação social, como nós vamos ter oportunidade aí nas nossas próximas aulas de observar. O Durkheim entende a transformação social, ele entende o progresso, tá, social, ele entende o progresso científico também, ele entende o progresso, coisa que às vezes os conservadores procuram estabelecer um debate e até mesmo tentam negar a existência de algum progresso. Já para o Durkheim, esse progresso existe, a transformação social existe, mas não por conta de vias
revolucionárias. Tá? Então, esse é o traço do pensamento conservador em Durkheim. Outra fonte fundamental aí para o Durkheim, que vai estar presente, né, já mostrei aqui, né, vai estar presente aqui nas regras do método sociológico, é o positivismo de Augusto Comte. Não é? É importante aqui a gente entender, não é, que quando o Comte ele vai morrer, e olha só, o Comte morre em 1857, né, um ano antes do nascimento do Durkheim, né, o Durkheim nasceu em 1858. Quando o Comte morre, para o Augusto Comte, a principal ciência, né, que ele está formatando ali é justamente a sociologia. Mas a sociologia, ela não vai ser desenvolvida após a morte do Augusto Comte, mas é a história. A história ali francesa, na segunda metade do século XIX, ela vai ter um grande desenvolvimento, né, principalmente aí com as bases positivistas do pensamento do Augusto Comte. Pois, só vai ser ali no final do século, a partir de 1887, né, que o Durkheim assume para si o compromisso da formatação da ciência sociológica e ele vai utilizar a base epistemológica do positivismo, principalmente aquelas ideias de objetividade, neutralidade e racionalidade que o Augusto Comte vai trazer ali nos seus escritos até mais ou menos 1840. Tá? Então, o Durkheim ele vai assumir esse compromisso que o Comte estabeleceu ali na primeira metade do século XIX em formar uma ciência sociológica. Tá? Então, esse é um traço bem importante aí, né, do pensamento de Durkheim. Com uma diferença aqui que é o seguinte, o Augusto Comte ele considerava que a ciência básica para a formatação da sociologia deveria ser a física. E o Emile Durkheim vai considerar a biologia como a ciência, vamos dizer assim, mais próxima, com mais possibilidade de fornecer uma cientificidade maior para a sociologia. Gente, antes da gente, vamos passar aqui para o nosso próximo, para a nossa próxima fonte intelectual, né, que é justamente o pensamento evolucionista, que foi ali formatado pelo biólogo inglês Charles Darwin, né, na origem das espécies. Gente, a teoria evolucionista darwiniana, ela é uma teoria biológica. Ele está falando ali da origem das espécies. Só que, claro, foi uma teoria tão importante, com um impacto científico tão importante, tão relevante no século XIX, que, claro, que vários outros cientistas, várias outras correntes de pensamento, né, foram atrás dos pressupostos dessa teoria e tentaram ali pensar o mundo, ter algumas reflexões a partir das ideias do Darwin. Um exemplo, Karl Marx e Friedrich Engels. Né? O Engels, por exemplo, escreveu um livro que é a função do trabalho na transformação do macaco em homem, né? Que é um livro de inspiração evolucionista. E nós vamos ter ali Herbert Spencer, né, que nasceu em 1820, morreu em 1903, que se ocupou de gerar uma teoria chamada evolucionismo social. Ou seja, era adaptar as teorias, as teses de Darwin, da biologia, para a sociedade humana. O Durkheim, né, também bebeu dessa fonte do evolucionismo, tanto ali o darwinista, né, eu já falei para vocês da importância que o Durkheim deu à biologia, né, ele considerava que a biologia era a ciência meio que básica, meio que molde para a sociologia, nós vamos ver isso, né? E também o Durkheim, claro, bebeu na fonte do evolucionismo social do Herbert Spencer, com essa ideia de que a sociedade ela evolui. Existe uma evolução de um determinado tipo de sociedade mais simples para uma sociedade mais complexa. Isso tem a ver, inclusive, com aquele pensamento conservador, né, que eu acabei de falar ali atrás.
Agora, uma diferença importante aqui do Durkheim para o Herbert Spencer, né, é que o Herbert Spencer ele vai fazer um pensamento que ele pensa principalmente ali do indivíduo, né, enquanto um ser que evolui. Então, o evolucionismo social do Herbert Spencer está pensando ali o indivíduo, né, o indivíduo. Já o Durkheim, ele não pensa no indivíduo. A teoria sociológica do Durkheim não pensa em individualidades, pensa na sociedade por si só, mas isso é um assunto para uma outra aula mais para frente. Outra fonte aí do Durkheim, né, do nosso Durkheim, formado em filosofia, é o idealismo alemão, principalmente a obra de Kant, né, que nasceu em 1724, morreu em 1804, mas que naquele período ali, no final do século XIX, vamos dizer assim, a sua obra teve aí uma importante retomada intelectual, tanto que o idealismo kantiano, inclusive, vai ser uma das fontes também lá do Max Weber na Alemanha. Né? O que é importante aqui a gente sacar é que o Kant ele considerava que existia uma ruptura entre natureza e cultura, entre a natureza e o homem. Né? Entre a natureza e o homem existe um verdadeiro abismo aqui no meio. Né? Nós não nos comunicamos. A natureza tem uma lógica, tem uma existência, e nós, seres humanos, temos uma outra lógica, uma outra existência, né? E não significa necessariamente que quando a gente olha para aquele negócio que a gente chama de natureza, aquilo seja realmente a natureza. Aquilo é aquilo vamos dizer assim, é o que existe na nossa cabeça, mas não necessariamente que é o que existe lá fora na realidade. A gente vai ter oportunidade para debater um pouco mais aí sobre a obra do Immanuel Kant. Eu estou combinando aí com os professores de filosofia daqui do campus, da gente fazer uma espécie de palestra, nós vamos disponibilizar no YouTube também, uma discussão sobre a obra de Kant, mas é mais ou menos isso. É essa a linha geral. A ideia de que existe uma separação entre natureza, cultura, e no caso a natureza, e o homem. E é isso que o Durkheim vai trazer na obra dele. É justamente essa separação entre o natural e o social. Vejam, embora para o Durkheim, né, a biologia seja uma ciência que oferece um molde à sociologia, né, o objeto da biologia, que é o mundo natural, ele não se comunica com o mundo social, que é o mundo humano. Tá? O mundo humano ele é um mundo à parte, ele é construído de forma independente desse mundo da natureza. Tá? Agora, uma coisa que é importante, como que é para a gente diferenciar, é que, novamente, o Kant ele está pensando em termos do indivíduo. Né? O Kant, como manda a boa tradição alemã, ele pensa ali cultura em termos individuais, na formação do indivíduo. Já o Durkheim, como ele está inscrito ali na tradição francesa, e como eu já indiquei, o Durkheim ele pensa em termos sociais e não individuais. Gente, eram essas as 4 fontes intelectuais que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem aí nos nossos canais, tá? Espero que vocês tenham aproveitado essa pequena pílula de conhecimento aí. Nas nossas próximas aulas vamos esmiuçar cada vez mais aí o pensamento de Durkheim, começando com o seu método, indo aí para a sua visão social, a sua visão da sociedade, tá? E a gente vai se vendo por aí. Se cuidem, fiquem bem e vamos aqui então interromper a nossa gravação. Até mais.